Em 1981, Joe Massino consolidou seu próprio poder ao organizar as quedas de 3 rebeldes, bem como de seu então rival capo, Sonny Black Napolitano. No entanto, com a descoberta e as informações obtidas pelo agente infiltrado Joe Pistone, 5 membros da família Bonanno, incluindo o então desaparecido Napolitano, foram acusados de extorsão e conspiração. Em março de 1982, Massino entrou na clandestinidade, tornando-se então um fugitivo. No entanto, ele ainda conseguiu ordenar a queda do soldado Bonanno, conhecido como Bonaventura, em 1991, após a queda de Rusty Rastelli. Após cumprir 6 anos de pena, Joe Massino se tornaria o padrinho da família Bonanno. 4 meses depois que os membros da equipe de Sonny Black foram detidos, Massino recebeu a notícia de que em breve seria preso por acusações semelhantes de conspiração e extorsão. Em março de 1982, quando Massino informou a Vitali que tinha tomado conhecimento de uma acusação, ele e Duane Gold se encontraram na casa de férias dos pais de Duane em Milford, Massachusetts. As alegações de Rico foram reveladas em julho de 1982 por um grande júri federal em Manhattan, nomeando Massino como conspirador, mas não como participante direto nas quedas dos 3 capos. Após um ano, Rusty Rastelli foi libertado sob fiança e pôde assumir oficialmente o comando da família. A maioria dos membros da máfia estavam cientes de que Massino atuava como o líder principal da família, mesmo enquanto estava foragido, pois ele ligava para cabines telefônicas públicas com antecedência para dar ordens a Vitali. Dizem que Massino ficou ofendido com Cesare Bonventre, um dos sicários que havia ajudado na queda de Carmine Galante. Saudações, guerreiros e guerreiras! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês a história de Joe Massino, ele que foi por um período líder da família Bonanno e também terminou sua carreira no mundo da máfia como o grande cagueta da família Bonanno. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já solta o dedo no like, se você não é inscrito já se inscreve e ativa o sino e também considere se tornar membro daqui do canal e deixar um valeuzinho que a partir de R$2 você já ajuda muita gente aqui do canal. Então, eu conto muito com o apoio de vocês. Agora dito tudo, bora pro vídeo, família! Em uma reunião no esconderijo em Milford, em 1984, a tarefa de eliminar Bonventre foi dada a Attanasio. Ele achou que Massino estava duvidando da lealdade de Bonventre porque ele não o havia visitado ou oferecido ajuda enquanto estava escondido. Por outro lado, Goldie recebeu uma explicação diferente. Ele recebeu uma dica de Massino de que estava seguindo as instruções de Rastelli, sem realmente conhecer o motivo real. Attanasio pegou Bonventre no Queens em uma noite de abril de 1984, presumindo que fosse para uma reunião com Rastelli. Em vez disso, com um sicário de Massino chamado Luiz Tomaseu, que estava sentado no banco detrás do carro, Attanasio seguiu para a oficina de Goldie, onde Goldie estava esperando. Attanasio atingiu Bonventre e acabou com ele. Esse ato contra Bonventre foi um evento significativo para Vitali, pois garantiu sua entrada na família como um membro feito. Sob o pseudônimo de Joey Russo, Massino foi um fugitivo por 2 anos, porém, ele conseguiu escapar impune. Em julho de 1984, Massino se entregou, mas não antes de ele e seus advogados terem a chance de revisar os registros judiciais dos primeiros 5 membros da equipe de Sonny Black, que haviam sido julgados por atos relacionados ao trabalho secreto do agente Pistone. 3 membros da equipe, incluindo Angelo Ruggiero, foram considerados culpados por violações à lei Rico. O agente Pat Marshall, que estava caçando Massino, avançou quando ele foi pego e disse a ele olhando em seu rosto: "Acostume-se com minha cara, porque você vai vê-la por muito tempo." No dia seguinte, Goldie recebeu $17 mil em dinheiro como recompensa por proteger Massino, mas foi convocado perante um grande júri e concedido imunidade no processo. No entanto, Goldie se recusou a responder qualquer pergunta e foi acusado de desacato, sendo preso por 15 meses. Em 1985, Massino foi atingido por outra acusação da lei Rico, e Rusty Rastelli foi acusado de extorsão sindical. Com a ajuda de Angelo Ruggiero, Massino se encontrou com o advogado de defesa John Pollock e logo foi liberado sob fiança de $350 mil. No entanto,
Em junho de 1985, uma segunda acusação por conspiração para acabar com Giuseppe Pastor, o agiota e contrabandista de cigarros que havia sido dado de baixa em um apartamento uma década antes. E essa acusação foi apresentada contra Massino. Atanásio também foi identificado na acusação adicional como co-conspirador em suspeitas de raptos. Outro carro parou bruscamente ao lado dos agentes quando eles pararam em um semáforo próximo com Massino em um segundo carro. Um dos capangas de John Gotti, John Carneglia, que ajudou na disposição dos restos dos 3 capos, se aproximou, e os agentes gritaram com ele para que ele fosse embora antes que fosse baleado. Carneglia recuou, assegurando que ligaria para o advogado de Massino. No entanto, Massino rapidamente levantou uma fiança de $1 milhão para as novas acusações. A mídia logo flagrou Massino fazendo aparições públicas com John Gotti, quando Gotti era um capo da família Gambino. Ele também esteve presente no casamento da filha de John Gotti, Victoria, em 1984 e posteriormente no velório de um dos membros da família de Lacrosse. Como ocorreu de Rusty Rastelli, que era o foco principal da acusação, Massino foi levado perante o Tribunal Distrital Federal do Brooklyn para o primeiro julgamento em 1986. Durante o julgamento, Massino frequentemente ajudou Rastelli, que sofria de epilepsia. Nicolas Marangella, que foi um ex-subchefe, foi ouvido dizendo a Massino que ele não deveria ter pressa em ocupar o lugar de Rastelli. Rastelli recebeu uma sentença de 12 anos em janeiro de 1987, enquanto Massino recebeu uma sentença de 10 anos pela primeira vez em sua carreira criminosa. John Gotti era o novo chefe da família Gambino quando os vereditos foram anunciados. A procuradora-chefe Laura Bravetti e Eugene Nickerson, o juiz federal que presidiu o julgamento dos crimes organizados, eram alvos de contratos dados por capos da família Gambino. Jimmy Heidel foi o único sicário disposto a aceitar esse trampo. Em um desenvolvimento não relacionado, Jimmy foi supostamente dado de baixa pelo líder da família Lucchese, Anthony Caso, antes mesmo de poder executar o plano. Massino e Vitali foram acusados em um julgamento em Manhattan, no qual Massino foi acusado de conspirar em finalizações de pessoas. Os 3 capos da família Bonanno e Giuseppe Pastor, e as acusações contra Vitali envolviam se juntar a Massino em 2 raptos e obstrução da justiça. Massino foi absolvido das 4 acusações, mas o júri votou que os 2 eram culpados de muitos dos outros casos. No final deste julgamento, Massino e Vitali foram absolvidos dessas acusações também. Antes de Massino ser levado para a penitenciária federal do Alabama, ele se encontrou com Vitali na prisão federal de detenção, onde culpou o capo Gabriel Infante pela condenação. Ele acreditava que Gabriel estava desobedecendo às ordens e possivelmente falando com os investigadores. Em 14 de julho de 1982, Gabriel Infante foi baleado 9 vezes enquanto entrava em seu carro, mas para sua sorte ele sobreviveu e se tornou uma testemunha-chave 4 anos depois contra Massino. Em dezembro de 1987, Vitali e um cúmplice atraíram Gabriel para um depósito no Brooklyn, onde ele foi dado de baixa. Seu corpo nunca foi encontrado. Massino contou com a ajuda de Vitali e do novo consigliere Anthony, conhecido como Old Mans, que estava morando no Brooklyn, para agir com seus supervisores enquanto ele estava preso. Adicionalmente, ele fez com que Vitali mantivesse proximidade com John Gotti e consultasse com ele pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Em 1990, Louis Teasel, um associado dos Bonannos, foi dado de baixa por ordem de Vitali. Teasel, por engano, atingiu e feriu o filho de um soldado da família Gambino enquanto executava um ataque para os Bonannos. Aos 73 anos, Rusty Rastelli faleceu de câncer no fígado em junho de 1991. Após cumprir 6 anos, a Joey Massino foi concedida a liberdade condicional. Seguindo os procedimentos da máfia, o conselheiro Anthony Sparrow convocou uma reunião em State Island, na residência de Charles Musillo, poucos dias antes do funeral de Rastelli, onde Massino foi de forma unânime eleito como capo de capos. O fechamento dos clubes sociais da gangue foi o primeiro passo de Massino para se defender e reformar a família. Ele os via como um convite aberto para a aplicação da lei por meio de escutas telefônicas e espionagem. Desta forma, ele se protegeria de informantes em potencial e evitaria ser diretamente vinculado às atividades criminosas da família. Consultar mafiosos condenados e criminosos conhecidos era estritamente proibido como parte de sua liberdade condicional.
Percebendo que a assistência de Vitali seria crucial para administrar a organização enquanto estava em liberdade condicional, ele nomeou Vitali como subchefe. Seguindo o exemplo de Vicente Gigante, Massino proibiu o uso de seu sobrenome ou quaisquer de seus apelidos. Em vez disso, instruiu seus subordinados a tocar ou fazer um gesto em direção aos ouvidos. Quando as autoridades descobriram, elas ficaram extremamente irritadas. Além disso, Massino uma vez expressou a Vitali seu desejo de que a família fosse referida como a Massino Borgata, em sua crença de que Joey Bonanno tinha humilhado a família ao colaborar com as autoridades. Ele também pressionou capitães e soldados a liberarem seus filhos para se tornarem homens feitos, como ele acreditava. Ao recrutar descendentes e colocá-los nos grupos de seus pais, ele acreditava que os laços familiares estariam selados para proteger seus filhos e, é claro, a ele mesmo. Sua longa amizade e admiração por John Gotti se deterioraram. A sentença de prisão perpétua de Gotti começou exatamente quando a prisão de Massino terminou. Ele aprenderia uma valiosa lição de Gotti, que a notoriedade apenas inflamava a aplicação da lei. Massino teve que demonstrar uma fonte de renda confiável para se tornar elegível para a liberdade condicional. Ele insistia que seu trabalho principal era como consultor. Todas as semanas, Massino visitava as instalações de uma fábrica, passando o tempo e jogando cartas. Em caso de investigação, a narrativa de cobertura da empresa era que ele também produzia um molho delicioso para os seus produtores, além de dar consultoria sobre alimentos. Massino rejeitou as alegações de que ele era o mais novo padrinho quando o New York Times o entrevistou. Em menos de 5 anos, Massino se estabeleceu como chefe dos chefes de Nova York e do país. Ele se beneficiou das amplas condenações que assolaram as outras famílias na década de 90, tornando-se o único chefe de Nova York plenamente em atividade que não estava na prisão. Em 1999, o Ministério Público apresentou acusações de extorsão e execução contra o Old Mans e, segundo relatos, Massino o substituiu por Anthony Graziano. Juliano George, do Canadá, conhecido como Chacha, que desempenhou um papel na queda de 3 capos em 1981, foi absolvido no Brooklyn de acusações federais de conspirar com os Gambinos e John Gotti em um acordo de entorpecentes. Chacha retornou ao Canadá, mas logo foi deportado como um estrangeiro indesejado. Ele foi então colocado em um comitê para assumir algumas das responsabilidades que Anthony teve ao abandonar sua acusação. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família! No entanto, trabalhando com Salvatore, Chacha ficou preocupado que Salvatore Vitali estivesse usando pó, algo que Salvatore negou a Massino. Massino resolveu a disputa entre os dois capos em março de 1999, quando deu a Vitali o sinal verde para cuidar de Chacha. Em 18 de março de 1999, De Filippo atirou várias vezes em Chacha e abandonou o corpo em uma rua sem saída no Bronx. De acordo com seu novo status como o padrinho mais seguro da nação, Massino tornou-se mais moderno e também tornou-se o proprietário por trás dos bastidores. Em 1996, do restaurante Casablanca, oficialmente de propriedade do altamente confiável soldado de Massino, Louis Restivo, era um local público e seria difícil para os promotores provar que era um ponto de encontro da máfia onde atividades criminosas eram discutidas. No final de 1999, Massino convocou uma reunião da comissão na casa de Louis Restivo. Um dos principais temas era resolver as intermináveis batalhas internas pelo controle da família Colombo, e o outro era restabelecer as famílias em declínio que foram duramente atingidas pelas condenações. O supervisor da equipe do FBI estava focado na família Bonanno. Jack Stilbeck adotou uma estratégia não convencional para derrubar Massino. Como os relatórios de inteligência sugeriam que alguns dos capos de Massino eram pioneiros da máfia na corrupção de firmas de corretagem, principalmente através de empréstimos a funcionários endividados em busca de dinheiro, ele convenceu seu chefe, Kevin Donovan, a nomeá-lo com contadores forenses, agentes utilizados para casos de fraude empresarial de colarinho branco e fraude em ações. Massino começou a acreditar que não podia ser rastreado no exterior pelas autoridades estadunidenses. No entanto, após 3 anos de estudo de documentos financeiros,
Jack e seus 2 agentes contadores forenses começaram a ver resultados. Devido ao seu extenso serviço como o braço direito essencial de Massino, a equipe identificou Salvatore Vitali como uma peça-chave e em 2001 concentraram-se nele. Em novembro de 2001, Attanasio e 6 associados, incluindo o gerente do banco, foram pegos sob acusações de organização criminosa. Attanasio, que nunca tinha estado na prisão, começou a negociar. Ele se declarou culpado e admitiu ter recebido 1/4 dos lucros do grupo. A investigação sobre Vitali aconteceu em um momento em que sua relação com Massino estava se deteriorando e Massino gradualmente o despojava de sua autoridade no meio da década de 90. Segundo relatos, Massino afirmou que Vitali estava se comportando como um grande nome e alegou que Vitali tinha se tornado muito arrogante em vão, incentivando o uso dos apelidos e se comparando muito a John Gotti. Com a posterior prisão de Vitali, Richard Cantarella foi nomeado atuando como subchefe por Massino. Salvatore foi acusado de extorsão, execução, conspiração, fraude e contrabando de entorpecentes, além de sonegar mais de 11 milhões de dólares em 2002. Ele se declarou culpado e foi condenado a 11 anos de prisão. Frank Coppa foi condenado por fraude de ações e sentenciado a 3 anos de prisão na primavera de 2002. Anteriormente, em 1999, a equipe de Jack começou a investigar as declarações de imposto de renda de Joey Massino e Salvatore Vitali, bem como de suas esposas. A declaração de renda conjunta de Massino na década de 90 mostrava ganhos com loteria totalizando quase $500 mil em 4 anos. Os agentes foram atraídos por documentos conhecidos como relatórios KL, que no início da década de 80 iniciou um novo esquema no negócio de estacionamentos. Segundo os documentos, a esposa de Massino, Loretta, era a terceira investidora e a chefe oficial das empresas de estacionamento. Os investigadores encontraram cheques que as esposas de Joey e Vitali haviam escrito para Barry Weinberg como investimentos iniciais nos terrenos. A equipe de investigadores encontrou cheques com assinaturas das esposas de Joey e Vitali. Na manhã do dia 9 de janeiro de 2001, Barry Weinberg foi acusado de evasão fiscal e percebeu que tinha apenas uma opção para evitar a prisão. Ele teria que trabalhar disfarçado, pois os cheques que eram assinados pelas esposas de Joey e Vitali iam todos para a mão de Barry. Ele teve que atuar gravando secretamente conversas com Cantarella e outros mafiosos, e eventualmente foi colocado no programa de proteção a testemunhas. Ele descreveu uma década ou mais de fraudes e subornos não apenas com Cantarella, mas também com outro capo, Frank Coppa. Em 2 de outubro de 2002, o subchefe interino Richard Cantarella foi acusado de 24 delitos de extorsão, especificando todos os possíveis crimes da máfia, incluindo execução. Algemado junto com sua esposa, acusado de esconder e lavar seus ganhos por meio de contas bancárias e transações em nome dela, Cantarella concordou através de seu advogado em ajudar na acusação e fornecer testemunho contra Massino. Ele descreveu uma década ou mais de fraudes e subornos, não apenas de Cantarella, mas também de outro capo, Frank Coppa. Em 2 de outubro de 2002, o subchefe interino Richard Cantarella foi acusado de 24 crimes de extorsão, especificando todos os possíveis crimes da máfia, incluindo execução. Cantarella concordou através de seu advogado em ajudar na acusação e fornecer testemunho contra Massino, na esperança de receber uma sentença significativamente mais leve. A revelação mais chocante de Frank Coppa foi seu relato ocular sobre o fim de Sonny Black Napolitano, que apontou Massino e Frank Leno como os principais suspeitos. Coppa informou sobre Cantarella e a queda de Robert Perino, o que implicou em uma figura ainda mais importante, Salvatore Vitali. Ele também informou como Cantarella forneceu detalhes de ser o motorista na fuga da execução de seu primo. Um mês depois que Coppa virou cagueta, Cantarella negociou acordos de barganha e também entrou para o programa de testemunhas. Às 6 da manhã do dia 9 de janeiro de 2003, um dia antes de completar 60 anos, Giuseppe Massino foi preso e acusado. O contador, que estava em liberdade sob fiança e prisão domiciliar, também foi preso. Ele estava aguardando sentença formal por seus empréstimos e empreendimentos de lavagem de dinheiro no European American Bank. Em coletiva de imprensa, autoridades do FBI e da acusação comemoraram a captura do último capo das 5 famílias ainda em liberdade.
A principal acusação era que Massino havia planejado e auxiliado o fim de Sunny Black Napolitano 22 anos antes. Na audiência, os promotores informaram Massino que tinham outras 13 testemunhas, além de 2 homens não identificados, agendados para testemunhar contra ele em todos os pontos. Ele mais tarde revelou ao colega de prisão Frank Leno, no Centro Correcional Metropolitano no Brooklyn, que estava extremamente insatisfeito com Vitali e estava se preparando para dar-lhe um recibo, que era sua gira para dar de baixa na pessoa. Coppa e Cantarella, os 2 caguetas, estavam cientes de sua avaliação desfavorável de Vitali. Os promotores contaram a Vitali sobre isso, depois de saberem dos planos por meio de Coppa e Cantarella. Após 2 semanas da audiência, Vitali informou às autoridades que estava pronto para falar. Ele foi rapidamente transferido de uma cela de prisão em Manhattan para um local mais seguro do governo, onde começou a desvendar os mistérios de suas 3 décadas de colaborações no mundo da máfia com Massino e outros mafiosos. Uma concessão obtida pela acusação foi que Josephine Massino, a irmã de Vitali, não poderia ser acusada com base em suas confissões ou informações. Frank Lino, cujo filho Joseph era um soldado na família e temia a retaliação de Massino, ainda assim enviou uma mensagem à acusação expressando sua vontade de cooperar. Ele concordou em até ficar 81 dias em confinamento solitário, considerando-o muito mais seguro. Vários dias antes da prisão de Massino em janeiro, e temendo que Cantarella testemunhasse contra ele, Joseph D'Amico secretamente fez um acordo para trabalhar como informante contra a família, tornando-se o primeiro homem feito na família Bonanno a usar dispositivo de escuta. Após saber sobre Vitali, Jamie Big Louis concordou em usar um dispositivo de escuta em maio de 2003. Big Louis forneceu 45 gravações de áudio incriminadoras e uma variedade de informações brutais ao longo de 9 meses, o que ajudou a identificar a hierarquia temporária da família. Anthony Tony Green, o chefe interino, foi nomeado por Massino, e as gravações de Big Louis mostram Anthony lamentando os efeitos da traição de Vitali. Ainda motorista de caminhão de jornal, Dwayne Goldie, então com 46 anos e casado, recebeu uma visita surpresa em junho de 2003 dos agentes do caso Salette e McCaffrey. Ele também colaborou pouco tempo depois. O caso da execução de Sunny Black Napolitano contra Massino se expandiu para mais 7 casos, com acusações de tentativa de execução, incêndio criminoso, agiotagem, jogos de azar ilegais, extorsão e lavagem de dinheiro adicionados. Massino foi absolvido em 1987 para acabar com os 3 capos em 1981. No entanto, a nova acusação não o sujeitou ao princípio de dupla incriminação, pois a acusação foi alterada para um ato substancial de participação direta nos tiroteios. Massino foi acusado também de ter colocado o contrato em chacha. Seu julgamento começou em 24 de maio de 2004 e, pela primeira vez em um julgamento de chefe da máfia, a acusação apresentaria 7 traidores. Durante 9 semanas de depoimentos, a acusação apresentou 78 testemunhas e mais de 300 exposições, entre fotografias e fitas de áudio. A presidente do júri precisou de quase 15 minutos, em 30 de julho de 2004, para anunciar os vereditos unânimes em 11 acusações e 50 atos específicos de extorsão. O júri também ordenou que Massino devolvesse 10,4 milhões de dólares, que era o valor estimado de seus ganhos criminosos ao longo de uma década. O Casablanca, seu restaurante favorito, foi apreendido como parte do julgamento. Em pouco mais de uma década, Massino havia expandido seu império criminoso para 15 grupos, com mais de 150 soldados. No entanto, tudo mudou com os comentários incriminatórios de Vitali, obtido através das fitas secretas de Big Louis. Ao longo de 2 anos, quase metade da gangue estava presa ou aguardando o julgamento. Entre eles estava o novo chefe interino escolhido a dedo por Massino, Vicente Vini Baciano. Em novembro de 2004, Vini se encontrou ao lado de Massino no centro de detenção metropolitano do Brooklyn, e Massino o via como a chave para o seu futuro. Traído e enfrentando uma pena de morte se fosse considerado culpado pela queda de Xaxá, Massino se voluntariou para se tornar um informante logo após ser condenado. Ele alegou que poderia implicar Vini em vários crimes graves não resolvidos e persuadir o chefe interino a discutir o ato que estava planejando, a queda de um promotor. Massino gravou 2 reuniões na cadeia com Baciano no início de janeiro de 2005.
abordando temas que iam de operações banais em andamento a execuções não resolvidas. Bassiano supostamente propôs o item mais explosivo, um ataque a Greg Andres, um promotor federal encarregado das acusações contra a família Bonanno. Além de gravar Bassiano, Massino supostamente levou os agentes ao cemitério do submundo, onde descobriram os restos de Philippe Giancone e Dominique Trincheira, um dos casais dados de baixa por ordem suas décadas antes. Os segredos dos 40 anos de Massino como um dos principais mafiosos e seu conhecimento dos crimes recentes perpetrados por membros graduados das outras 4 famílias também eram ansiosamente procurados pelas autoridades. Em maio de 2005, o Departamento de Justiça decidiu reverter sua decisão e não buscar a pena de morte para Massino. Em 23 de junho de 2005, Dona Trincheira, a esposa do capo dado de baixa Dominique Trincheira, e sua filha Laura, bem como Dona Chachá, a filha do mafioso canadense dado de baixa, estavam presentes quando Massino compareceu ao tribunal. A esposa de Massino foi capaz de manter sua casa graças a uma cortesia financeira de $1 milhão que Massino recebeu em troca de sua colaboração. Mais de $9 milhões foram entregues ao governo por Josefine, consistindo de $7,6 milhões em dinheiro, barras de ouro e imóveis. Por fim, Joseph Massino foi sentenciado por aproximadamente 40 minutos. Ele foi condenado à prisão perpétua pela queda de Chachá, que seria cumulativa com a sentença de prisão perpétua que ele recebeu por sua condenação em julho de 2004. Em junho de 2013, devido à colaboração sem precedentes de Massino e sua saúde debilitada, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou um pedido para reduzir sua sentença, e o pedido foi concedido em 10 de julho e Massino foi novamente sentenciado a tempo cumprido e liberdade supervisionada pelo resto de sua vida. Bom galera, esse foi mais um episódio daqui do canal. O que vocês acharam dessa vida louca do Joseph Massino, né? Muitas traições, muitos ratos, as pessoas são amigas, se tornam inimigas, daqui a pouco estão acabando uma com as outras. É um mundo muito louco, né? E uma vida de traições. Enfim, deixa aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E você que ficou comigo até agora, não esquece de se inscrever e ativar o sino. E também já joga o dedo no like e considera se tornar um membro daqui do canal, que com um valorzinho de R$5 você já ajuda muita gente aqui. Eu conto muito com o apoio de vocês, quero agradecer a todos que ficaram comigo até aqui. E é isso aí família, até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!